bom dia para você de todo o Brasil. Estamos ao vivo da capital paulista, hoje segunda-feira, 24 de agosto. Agora são 9 horas e 34 minutos. Olha, hoje tem uma pergunta. Quem é Jesus para você? Essa pergunta foi feita pelo Papa Francisco e nós vamos conversar com a Lísia Costa para entender melhor essa questão que, segundo o Papa, deve ser feita todos os dias. Outro assunto de hoje é uma carta dos bispos do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano. Nessa carta aos chefes de Estado, a Igreja pede soluções comuns para superar a crise da Covid-19. Aqui no Brasil, teve uma queda na média de casos de coronavírus. Vamos saber também sobre como está a flexibilização em outros estados e sobre o retorno ou não das aulas presenciais nas escolas. Instituições recomendaram que a Caixa Econômica Federal garanta melhor atendimento à população em situação de rua no pagamento do auxílio emergencial. Aqui na capital, 70 parques retomam horário normal a partir de hoje. E hoje aqui tem uma entrevista sobre uma campanha pela defesa dos direitos das crianças, adolescentes e jovens. Essas e outras notícias você confere daqui 2 minutos. O Papa Francisco recordou as vítimas da pandemia do coronavírus no mundo e lançou um apelo de paz. Para a gente começar a semana bem informado, vamos conversar agora ao vivo com a Lísia Costa, que está em Roma. Ela deixa a gente mais perto do Papa, né? E tem uma pergunta baseada no Evangelho do domingo. Lísia, quem é Jesus para nós? Bom dia, boa tarde aí, Lísia, para você. Rodrigo, para você, bom dia. Então eu vou começar pelos apelos que o Papa fez durante o Ângelus, ao se encontrar com os fiéis ontem ao meio-dia. Após a meditação, ele rezou por alguns motivos que estavam no coração deles. Entre eles, ele recordou do Dia Mundial das Vítimas de Atentados, principalmente esses atentados que têm como base algum motivo religioso, de credo. O Papa Francisco disse que são inúmeras as vítimas até hoje, que são verdadeiros mártires e que toda a humanidade precisa rezar e se compadecer com essa situação. Ainda sobre esse assunto, o Papa Francisco falou que está preocupado com a situação em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, na África, uma região que está sofrendo com muitos atentados terroristas. O Papa Francisco disse estar próximo dessa população e se recordar muito da viagem que ele fez há mais ou menos um ano a Moçambique. O Papa também, Rodrigo, recordou o 10º aniversário do massacre de 72 imigrantes no México. Ele disse que eram pessoas de várias nações que estavam tentando a vida nessa viagem, mudando para outro país. E disse que nós seremos cobrados pelas pessoas que morreram tentando fazer essa viagem da esperança, morreram tentando atravessar o mar ou alguma fronteira em busca dessa esperança. E ele disse que essas pessoas são vítimas da cultura do descarte. Ele ainda lembrou que há 4 anos a Itália sofreu fortemente com um terremoto que atingiu principalmente a região de Amatrice, na região central da Itália. Muitas vítimas, muitas pessoas morreram. Pediu a solidariedade para a reconstrução deste local. E, por fim, ele saudou alguns fiéis do norte da Itália que estavam presentes na praça e recordou do coronavírus, das vítimas da pandemia do coronavírus, não só aqui da Itália, mas de todo o mundo. Disse que são inúmeras pessoas que têm morrido por causa dessa pandemia, de se compadecer com isso. Destacou que uma família testemunhou para ele que no mesmo dia os avós morreram e eles não puderam estar presentes, não puderam fazer o enterro, ou seja, uma situação muito difícil. E rezou principalmente pelos médicos, enfermeiros, voluntários, padres, freiras que têm ajudado nessa situação. Rodrigo, como você falou, o Papa Francisco, na meditação, ele também falou sobre Jesus. Quem é Jesus para nós? Ele disse justamente que Jesus questiona os discípulos, primeiro quem as pessoas falam que é Jesus, mas depois quem cada um pode responder que ele é. Ele disse que essa é uma pergunta que nós devemos responder todos os dias, mas que essa resposta nasce de um encontro com o Pai. Só a graça de Deus pode trazer dentro do nosso coração uma resposta de quem é Jesus para nós e encarnar essa presença de Cristo em nossa vida. Também destacou que é um momento de exercermos a caridade, mas que a caridade na igreja não é filantropia, mas sim colocar Cristo no centro.
Eu levo Cristo quando eu encontro o pobre através do meu olhar, mas eu também encontro Cristo no pobre e trago ele para a minha vida. Rodrigo. Olísia, uma outra pergunta para você, né? O Papa falou aí quem é Jesus para nós. O que mais ele falou aí na reflexão do Ângelus? Então, esse destaque que ele deu a essa meditação de quem é Jesus para nós, ele reforçou muito que nós precisamos todos os dias nos encontrarmos com essa pergunta, e ele reforçou que é uma pergunta que movimenta o nosso coração a essa descoberta, mas principalmente essa pergunta, ela só pode ser respondida quando nós estamos em Deus. Só Deus pode responder em nós, como fez com Pedro. Pedro só conseguiu responder quem era Cristo, porque a resposta foi dada pela graça do próprio Pai. Tá joia, Lísia. Muito obrigado pelas informações. Fica então essa lição de casa, né, para a gente fazer. Mudando de assunto, bispos do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, publicaram uma carta aos chefes de Estado pedindo soluções comuns para enfrentar a crise da Covid-19. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 200 mil pessoas já morreram por conta do coronavírus na América Latina e no Caribe. No documento, os bispos da América Latina afirmam que a pandemia revelou graves deficiências, especialmente nas estruturas sociais. Economistas e cientistas são chamados, portanto, a descobrirem novos antídotos para estruturas sociais enfermas. As autoridades religiosas pedem um esforço comum para sair não só da crise da Covid-19, mas também para olhar para o futuro, onde a taxa de pobreza deverá atingir picos sem precedentes nos próximos meses. Os bispos demonstram preocupação diante do aumento da violência e, por fim, recordam as palavras do Papa Francisco no Ângelus de uma semana atrás. É essencial encontrar uma cura para um pequeno, mas terrível vírus que põe o mundo inteiro de joelhos. Por outro lado, devemos curar um grande vírus, o da injustiça social, da desigualdade de oportunidades, da marginalização e da falta de proteção dos mais fracos. Vamos saber agora como está a flexibilização para a retomada de atividades em alguns estados. No domingo, o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo defendendo a reabertura dos estabelecimentos. Ele também voltou a falar sobre o auxílio emergencial. A gente vai ao vivo conversar com o Otávio Martins, direto de Brasília. Bom dia, Otávio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. O presidente publicou na manhã de ontem um vídeo em que ele resgatou aí um pedacinho da fala do presidente da OMS, o Tedros Adhanom, que não se pode separar economia, né, de saúde ali. Então, ele diz que é importante que os estados reabram, que o país volte a funcionar normalmente. Essa funcionalidade, né, essa reabertura do comércio vem sendo gradual aí em quase todos os estados do país, né? O comércio já vem voltando com o uso de máscaras, com as restrições de espaço e também de lotação, mas os comércios e as cidades vão sendo reabertas aos poucos. Uma das poucas coisas que ainda não está ali com um calendário definido é a volta às aulas. Somente o Amazonas aí que já retornou às aulas presenciais, mas esse ainda é um grande dilema, né, que as autoridades enfrentam, a volta às aulas. Mas quase todos os estados do país aí já reabriram o comércio, é claro, seguindo as recomendações de saúde. Então, a gente acompanha essa reabertura num momento em que o país tem aí quase mais de 3 milhões e 700 mil casos confirmados do novo coronavírus. Infelizmente, mais de 114 mil pessoas já morreram, mas o país segue em primeiro lugar do ranking de pessoas recuperadas. O Brasil já tem aí mais de 2 milhões e 700 mil pessoas que conseguiram vencer a Covid-19. Tá joia, Otávio. Obrigado pelas informações. A seguir tem a previsão do tempo. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo da capital paulista. As temperaturas variam hoje entre 9 e 19 graus. Olha que dia bonito aqui em São Paulo, céu azul. CN Notícias de volta. Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Federal e Defensorias Públicas da União e do Estado
assinaram recomendação conjunta à Caixa para que o banco aperfeiçoe em 5 dias práticas para garantir melhor atendimento à população em situação de rua da capital paulista, no pagamento do auxílio emergencial. As informações ao vivo com o André Cunha. Oi, Rodrigo, é isso mesmo. Bom dia para você e para todo mundo. Olha, essas entidades apontam que receberam relatos da Pastoral do Povo de Rua, que é coordenada pelo padre Júlio Lancelotti, aqui da Arquidiocese de São Paulo. Relatos sobre, abre aspas, despreparo e falta de conhecimento e treinamento adequado e humanizado, fecha aspas, no atendimento a moradores de rua. Segundo as instituições, a situação seria agravada com a insuficiência de estratégias de comunicação e informação e a recusa no fornecimento de protocolo ou documento comprobatório do não pagamento ou da impossibilidade do saque. Rodrigo, o documento foi elaborado, segundo essas instituições, após tentativas infrutíferas de contornar essa situação. No documento, as instituições pedem que o banco contrate ao menos um assistente social para as agências que têm maior movimentação de pessoas em situação de rua aqui na capital paulista. Pede ainda um tradutor para auxiliar estrangeiros que não falam o português e as instalações onde moradores de rua possam deixar seus pertences e não sejam impedidos de acessar as agências, viu, Rodrigo? André, uma outra pergunta, né? A partir de hoje, os parques aqui na capital retomam horário normal. E aí o uso de máscara e outras restrições continuam valendo, né? Exatamente, isso mesmo. A partir de hoje, 70 dos 108 parques municipais voltam ao seu horário de funcionamento normal, mantendo então as medidas de restrições, dentre elas o uso de máscaras de proteção, que é obrigatório, o distanciamento social, que deve ser mantido, e as atividades que geram aglomerações continuam suspensas. Atividades físicas como caminhada, trilhas, ciclismo, corrida continuam liberadas, né, estão liberadas. Apenas eventos e esportes coletivos estão proibidos. Os parquinhos e os equipamentos de ginástica vão seguir fechados. Os sanitários também continuam abertos e o fornecimento de álcool em gel ou sabão líquido para a higienização das mãos também se mantém. Uma boa notícia para quem gosta de frequentar parques, só observar essas questões de segurança, de proteção contra o coronavírus, né, Rodrigo? Isso aí, André. Obrigado pelas informações, né? Lembrando que é de segunda a sexta e sábado e domingo permanecem fechados. Agora a gente confere os destaques do noticiário internacional nesta segunda-feira. O destaque do The New York Times afirma mudança em novos casos por milhão de residentes desde 25 de julho. Por que os casos de coronavírus nos Estados Unidos estão diminuindo? Segundo especialistas, as restrições têm sido eficazes. As taxas de infecção permanecem entre as mais altas do mundo, mas os números estão baixando, afirma o jornal. O El País destaca: maré de bielorrussos desafia Lukashenko e exige democracia na Bielorrússia. As duras ameaças de Alexander Lukashenko não intimidaram a população bielorrussa. Centenas de milhares de pessoas marcharam neste domingo, vencendo o medo pelas ruas de Minsk e outras cidades do país, para exigir a renúncia do líder e a repetição das eleições. E o Vatican News destaca: devoção a Maria, fonte de resiliência e cura para o Líbano. A festa de Nossa Senhora Rainha, celebrada no dia 22 de agosto, marcou o fim da oitava da Assunção e ofereceu uma oportunidade de refletir sobre a devoção dos libaneses à Santíssima Virgem. Para cristãos e muçulmanos, a espiritualidade mariana é fonte de proximidade com Deus e de conforto diante das adversidades vividas no país dos cedros, especialmente na recente catástrofe do porto de Beirute. Olha, um alerta: está se formando um ciclone subtropical em alto mar na costa do Espírito Santo e no norte fluminense. Essas informações são da Climatempo. E as rajadas de vento devem variar entre 40 e 80 km por hora ao longo do dia. Esse vento forte pode provocar quedas de árvores em centros urbanos. Vamos ver então como fica o tempo em todo o país.
Nesta segunda-feira não chove na região sul e o sol brilha forte em quase todas as áreas. No leste do Paraná, sol entre nuvens. Já no sudeste, chuva frequente no litoral do Espírito Santo, garoa no litoral do Rio de Janeiro. Não chove nas demais áreas da região. Para o centro-oeste, sol forte, ar seco e nenhuma chuva nesta segunda-feira. A temperatura se eleva agora de manhã e faz bastante calor à tarde. No norte, chuva frequente e forte em áreas do Pará, Roraima e Amapá. Sol de manhã e pancadas de chuva à tarde em parte do Amazonas e em outras áreas da região. No nordeste, chove em alguns locais do litoral da Bahia e no litoral de Sergipe. Chove rápido em Maceió, Recife e João Pessoa. A seguir, você vai conhecer uma campanha pela defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens. É após o intervalo, é rapidinho. Um relatório de 2019 do Disque 100, o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, aponta que 86.800 denúncias recebidas são a respeito de algum tipo de violência contra crianças e adolescentes. Desse número, 17.000 correspondem a denúncias de violência sexual. O Centro Marista de Defesa da Infância, criado em 2010, organiza uma campanha pela defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens. Vamos conhecer um pouco desse projeto, conversando ao vivo com a pedagoga Cecília Landarim. Bom dia, Cecília. Seja bem-vinda ao Alcança Nova Notícias, edição da manhã. Fala para a gente um pouco sobre a campanha, qual é o objetivo, qual é o público-alvo e como vocês atuam. Bom dia, Rodrigo, obrigada. A campanha Defenda-se, então, é uma série de vídeos animados, né, como você já falou aí da motivo de defender direitos de crianças e adolescentes, especialmente contra a violência sexual, que é um dos números mais alarmantes dessas denúncias do Disque 100. Então, ela é uma série de vídeos animados que fala diretamente com crianças de 4 a 12 anos, e o objetivo é que a gente possa oferecer ferramentas para que elas possam se proteger contra a violência sexual através da educação em sexualidade. Então, a gente fala com uma linguagem apropriada para essa faixa etária, a necessidade de um mediador, né, falando diretamente com a criança. Os vídeos são desenvolvidos a partir de situações, então, cotidianas, os lugares onde mais acontecem situações de violência, para que a criança possa se reconhecer nesses vídeos e identificar essas situações, né, potencialmente abusivas ou em que elas possam estar correndo perigo e agir preventivamente na identificação. Então, tem vídeos sobre proteção à imagem, diferença entre um toque abusivo e um toque de carinho. E isso porque a gente entende que a informação é a principal e única ferramenta que a criança tem para se proteger contra esse tipo de situação em que o agressor utiliza dessa assimetria de poder que há entre ele e a criança para poder cometer essa violência sexual, né? Então, isso dificultaria a ação dos agressores, né? Além dos vídeos produzidos, a gente também atua com formação e já produzimos um material educativo, tudo isso está disponível no site da campanha Defenda-se. Os vídeos também estão disponíveis no YouTube do Grupo Marista para qualquer pessoa que queira acessar, inclusive em Libras, audiodescrição em inglês e espanhol. Cecília, trabalho muito importante esse, né? Quais as metas já atingidas pela campanha e de que maneira as pessoas, então, podem também se envolver com a Defenda-se e conhecer mais esse trabalho? Bom, a nossa principal meta é que nenhuma criança sofra, né, violência sexual, mas em números a gente já atingiu muitas coisas. Recentemente a gente teve uma série de compartilhamentos e acessos, a gente ainda não fechou essa conta, mas a gente já atingiu muitas coisas. Então são 13 vídeos produzidos. O último vídeo para o Sistema de Garantia de Direitos, já são mais de 20 milhões de pessoas alcançadas, a gente está disponível na Biblioteca da Organização dos Estados Americanos, foi distribuída para 82 países onde há presença marista, e as pessoas, a gente já ganhou alguns prêmios, né, Eneide Castanha, a Berge, a Animamundi, a gente foi para o Animamundi 2019, e as pessoas podem contribuir acessando o site da Defenda-se, utilizando os materiais, utilizando material educativo, dando feedback, e se também tiverem interesse em participar de algum vídeo, basta que mandem um e-mail para a gente ou diretamente para o Centro de Defesa ou no site da campanha Defenda-se. Tá joia, Cecília. Obrigado aí pelas informações. Só lembrando que o Centro Marista, ele faz parte do Instituto Marista, fundado em 1817, é composto por religiosos que se dedicam especialmente à educação de crianças e jovens.
E antes de encerrar, quero lembrar que você pode participar de um retiro online em setembro, com pregadores como o professor Felipe Aquino, o padre Roger Luiz, doutora Filó, padre Diogo Albuquerque e Helena Ribeiro. Garanta sua vaga no site saopaulo.cançãonova.com e continue na companhia da Canção Nova. A seguir tem Cantinho da Criança. À noite você acompanha direto daqui de São Paulo a missa na Igreja Santa Cândida. A evangelização não para. Até amanhã.